Convidamos a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro, executado pelos alunos do curso de extensão de técnica vocal do Campus Itapipoca, e destaque pela professora Lia Raquel Venturielli. Ouvindo em pirangas margens clássicas, o canto retumbante, o sol da liberdade, raios fúlgidos, iluminando samba pátria nesse instante. Se o Senhor essa vontade, conseguimos conquistar com o braço forte, em anseio a liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. O Pátria amado, idolatrado, salve, salve. Trazimos como impressionário grito de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espera forte nave do colosso. Se teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Então nós vivas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol, as mães de tio, pátria amada Brasil. o som da luz do céu profundo. O coração da Sinfônia América, iluminando o som do novo mundo. Porque a terra nasce a vida, desses sonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Pátria amada, Idolatrado, salve, salve, assim eterno seja símbolo, uma baruca ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Prossegues a justiça para forte, verás comigo, Deus não foge à luta. e temes quem te adora a própria morte, terra adorada. Então nas vilas do Brasil, pátria amada, os filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada Brasil. Convidamos a todos agora a assistir ao vídeo institucional sobre essa nossa estimada instituição científica. Bem-vindos ao Instituto Federal do Ceará, uma instituição de excelência que você vai conhecer melhor agora. O IFCE foi criado em 2008, unindo as antigas escolas agrotécnicas federais do Ceará e o Centro Federal de Educação Tecnológica. Mas nossa história começa mesmo em 1909, com a Escola de Aprendizes e Artífices. De lá para cá, nós crescemos e ajudamos o Ceará
a se desenvolver. Hoje, 34 unidades do IFCE, espalhadas por todas as regiões do Estado, ajudam a democratizar o acesso à educação de boa qualidade. Mais de 33 mil alunos veem o IFCE como uma ponte para o futuro. São 301 cursos no total, 60 de formação inicial e continuada, 136 no ensino técnico, 91 de graduação e outros 14 de pós-graduação. Professores, engenheiros, biólogos, atores, músicos e cientistas. Uma diversidade de profissionais que hoje criam, ensinam e constroem a nossa sociedade e que já passaram por nossas salas de aula. O IFCE, profissionalmente, é uma nova visão de mundo. Eu penso em novas pessoas, penso em novas tecnologias, e aqui tive a oportunidade de desenvolver e trabalhar com pesquisa. Como falei, são um novo mundo. Da IFCE é importante porque ele proporciona várias oportunidades de crescimento, tanto pessoal como profissional. E assim, quando a gente fala que é o IFCE, as pessoas já olham de uma forma diferente, porque já sabe do potencial da instituição. Então, dá assim, uma abertura de portas para vocês. Para que a engrenagem funcione da melhor maneira possível, contamos hoje com 1.710 professores e 1.418 servidores técnico-administrativos, que, com incentivo à qualificação, crescem junto com a gente. Nossa rede de servidores atua de forma integrada e ajuda a transformar o IFCE numa instituição de referência em todo o país. Ensino, pesquisa e extensão são os pilares que garantem uma formação completa aos nossos alunos. São grupos, bolsas, projetos e outras tantas oportunidades para que cada um faça da sua vocação uma ferramenta de crescimento individual e social. Para isso, arte, cultura e esporte também entram nessa equação e completam a formação dos estudantes. Eles ampliam os horizontes que hoje conhecem e conquistam, além de qualificação acadêmica e profissional, uma formação cidadã. Isso acontece dentro e fora da sala de aula, aqui mesmo no Ceará, ou em intercâmbios pelo Brasil e o mundo, graças a parcerias com cerca de 30 instituições internacionais. Hoje, escolhi a IFCE representa para mim uma segunda casa, porque eu já estou há 3 anos e participando de projetos e estudando tudo, eu já tenho que ir como uma segunda casa. Eu participo dos projetos de extensão da aula do tempo e neles eu pude ver que ele não beneficia somente a mim e traz atividades profissionais, como ele também proporciona outras coisas boas para as comunidades, tanto internas como externas ao IFCE. Em campo escolar, eu já fiz 3 cursos onde eu tive a oportunidade de conhecer outros estados e outras culturas. E por isso que atualmente estou aqui, fazendo telemarketing. Aqui no IFCE a gente tem várias oportunidades de fazer projetos de pesquisa, extensão. E isso é muito bom para a nossa vida acadêmica e profissional. É nosso papel dar aos estudantes o incentivo e a infraestrutura necessários para que pensem, planejem e tirem do papel seus sonhos e ideias. Os laboratórios, bibliotecas e projetos de pesquisa e extensão das mais diferentes áreas, a comunidade que compõe o IFCE trabalha para produzir conhecimento científico e inovação tecnológica e transforma os muros da instituição e alcance quem mais precisa. É assim que se constrói uma educação de qualidade, com diversidade, planejamento, inovação, transparência e responsabilidade social, pensando no futuro e trabalhando em prol da sociedade. É assim que nós construímos o IFCE.
Convidamos agora o diretor-geral do campo de ANCERI Capitoca, professor Francisco Renan Gabriel Gomes, para proferir o discurso de abertura da solenidade. Novamente, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Espero que todos bem. Aproveitar para saudar aqui a nossa mesa de honra, além disso, colegas de trabalho, a Sânia, diretora de ensino, a Isabela, de administração, o professor Aquiles, coordenador de pesquisa e extensão, e o professor Edmar, coordenador do curso mecânico. Essa programação, esse evento, o Universo FCE, foi criado, acho que no ano passado, com a intenção de integrar o Instituto Federal com a comunidade, né? Aproximar. Vocês viram o vídeo institucional com alguns exemplos, né, de jovens que ingressaram no Instituto Federal, no município distante, e mudaram a sua vida. Então, esse evento tem o objetivo de mostrar esse evento para a sociedade, para que ela cada vez mais se aproxime e se aproprie disso. A educação, né, pode ser feita apenas com estrutura e com docente, né? Ela também depende da sociedade, né? É atrair a sociedade. Aproveitem, né, esse evento. Estou muito feliz, né, aproveito também para agradecer toda a equipe, né, de servidores que tornaram isso possível, pela quantidade de atividades disponibilizadas para vocês, né, para as mais diversas aulas, né, eventos técnicos, né, cursos técnicos, passando pela arte, né, pela música e pela poesia, né. Isso também mostra que a educação não se faz mais apenas com um aspecto técnico, porque nós seremos cobrados na sociedade, no mercado de trabalho, com outras aptidões. Então, pensem, né, aproveitem esse momento, né, que não é muito comum, né, de ter esse tempo de troca de experiências, de novas pessoas, né, vir visitar o campus para aproveitar essas atividades. Também gostaria de destacar, né, as palestras que nós teremos hoje à noite, né, para mostrar a importância da educação e da educação tecnológica que o Instituto Federal oferece. Né? Primeiro, nós temos que conhecer como nós estamos, né, nessa situação atual, política, econômica, porque nós estamos, antes de tudo, antes de estudantes, de trabalhadores, somos cidadãos, temos que conhecer, e também a oportunidade da pesquisa e da inovação. Nós, Instituto Federal, como instituição que tem como seus pilares a pesquisa, a tecnologia, né? E hoje em dia, a gente sabe que parte do mercado de trabalho, ou parte das oportunidades, tem que ser gerada a partir dessas iniciativas de desenvolvimento por parte de vocês. Né? Somos nós, né, com a ajuda de vocês, estudantes, né, esse desenvolvimento, esse crescimento junto, que vamos encontrar as soluções para essa sociedade. A nossa instituição vai ser tão grande ou tão bonita quanto nós tivermos a vontade de fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso por nós, senão nós mesmos. E, novamente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e que continuem os bons trabalhos. Obrigado. Gostaríamos agora de convidar o senhor Francisco Lucas Alvino da Silva, coordenador da Crédito 2 de Capitoca, para proferir seu discurso. Boa noite. Cumprimentar a mesa, em nome do professor Reis, diretor-geral da instituição. Satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar a todos e a todas. Boa noite mais uma vez. Dizer que é uma satisfação para a instituição estar aqui com vocês hoje. Meu recado é bem breve, assim, colocar mais uma vez, nós coordenamos, professor, uma regional de 15 municípios, de aproximadamente 27 mil alunos. Só aqui em Itapoca nós temos aproximadamente 10 mil alunos na rede estadual de educação, né, no ensino médio. E nós estamos aqui nos colocando como parceiros dessa instituição, porque é assim que nós entendemos que tem que ser
Nós, assim como vocês, nós também oferecemos cursos técnicos aqui na Escola Profissional Professora Rita Aguiar Barbosa, e nós precisamos planejar a rede junto, né, para que a gente não possa oferecer cursos semelhantes ou de áreas aproximadas, para que a gente não concorra entre nós por essa fatia dos alunos. Nós oferecemos cursos técnicos em outras 8 instituições de educação aqui da regional, em 8 municípios aqui próximos também, que também tem Instituto Federal, né? Aqui no Paracuru nós oferecemos, também tem Instituto Federal lá. Aqui no Mirim nós não oferecemos, nós não temos escola profissional, não oferecemos curso técnico, mas nós temos municípios vizinhos, como o Uruburetama, que oferece curso técnico. Então, essa integração da rede, o que eu vim falar aqui hoje é que nós precisamos sentar mais, conversar mais, porque essa integração da rede, ela é muito importante para o desenvolvimento da região, né? O IFCE, como dizia o ex-ministro Cid Gomes, que teve a honra, o privilégio de inaugurar essa instituição, e foi uma ideia dele, né? A ideia desse campus era um campus interinstitucional, onde funcionaria várias instituições, e ele foi cedido pelo governo do Estado do Ceará para funcionar o Instituto Federal de Educação do Estado do Ceará aqui, e a ideia dele era de fortalecer a educação da região e que essa educação pudesse promover o crescimento dessa região. Fiquei muito feliz de saber do evento que vocês estavam desenvolvendo durante toda essa semana. Nós consideramos muito importante o universo IFCE. Fiquei muito feliz de ver a programação, tem muita coisa boa. Espero que vocês aproveitem bastante essa semana, essas oficinas que vão ter, as palestras, porque é um momento de você conseguir atrair para dentro do campus a comunidade, porque a educação brasileira está sendo atacada e a comunidade não está percebendo isso de diversas formas, tanto com a aprovação da PEC 55, que congelou por 10 anos o gasto da educação. O que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo hoje, é colocando a coleira um cachorro de 3 meses de idade e esperar que em 10 anos essa coleira sirva para ele. Nós vamos fazer enfocar, nós vamos matar a educação do Brasil com essa PEC 55. Nós estamos, de maneira muito forte, atacando a educação brasileira, quando nós pensamos nessa lei da mordaça, como é mais conhecida aí, a escola sem partido. Isso a gente acha ainda que está muito distante da educação da nossa educação. Mas ontem mesmo, no município do Crato, professor Reis, foi aprovado essa lei, foi aprovada uma lei semelhante a essa, onde é proibido os professores do município do Crato trabalharem ideologia de gênero. Os vereadores proibiram que fosse ministrado nas escolas de ideologia de gênero. A disciplina de ideologia de gênero. Eles nem entendem o que é que eles estão votando e votam isso, né? Isso está muito próximo da gente, aqui Baturité já vai votar essa lei aqui também. Então, está muito próximo da gente, cada vez mais próximo da gente, e a gente precisa fortalecer o nosso discurso enquanto educadores para evitar que isso chegue nas escolas de ensino médio, para que isso chegue nos IEFs, e a gente possa, junto, ter força, né, de maneira integrada, integrar essa rede para a gente ter força de combate a essas ideologias de extrema-direita e conservadoras que estão cada vez mais se aproximando da educação brasileira. A Secretaria de Educação do Estado do Ceará tem posicionamento definido sobre isso, né, enquanto outras redes de ensino estão discutindo a possibilidade da implementação da escola sem partido. Nós temos lá bem definido, como estrutura da Secretaria de Educação, que todas as escolas devem ser espaços de reflexão sobre todos os temas que ela precisar discutir. E quando a gente observa casos como esse de Goiânia acontecendo, a gente percebe que, enquanto a gente negar que essas questões são inerentes à nossa vivência cotidiana dentro das nossas instituições de educação, nós vamos continuar, e queira Deus que não, mas nós vamos aumentar casos como aquele, porque nós somos questionados se nós podemos ou não discutir outras questões, entre elas bullying dentro das escolas. Então, que a gente possa, professor,
todos os professores aqui presentes, alunos, que a gente possa estar junto nessa luta pela valorização da educação contra essas questões que atingem diretamente o nosso fazer cotidiano, e para que a gente possa fortalecer a rede, eu tenho certeza absoluta que fortalecendo a rede, nós iremos juntos fortalecer a economia dessa região, que muito precisa. Aqui é uma região que tem muita potencialidade, os nossos jovens têm muita potencialidade. Por exemplo, aqui no município vizinho de Itapajé, nós temos a melhor escola no Enem do estado do Ceará, a Escola Adriano Nobre, cursos técnicos em todas as escolas da região, através do Meditec. Temos aqui também no IFCE produzido esse trabalho, nós temos muito potencial. Agora, infelizmente, a nossa região ainda não é capaz de atrair indústria forte. A gente ainda não é capaz de atrair bons empregos, porque tem muita gente boa, né? E a gente não consegue oferecer oportunidade de crescimento para esses meninos, para essas meninas. Então, tenho certeza absoluta que, fortalecendo a integração entre as redes, nós vamos conseguir mostrar para esses grandes empresários que nós temos espaço e mão de obra qualificada para que seja implantada aqui grandes indústrias, para que seja atraído para cá grandes empregos. Mas que também a gente não precisa ser só mão de obra barata para isso, que a gente pode também promover, eu acho que esse é o principal papel do Instituto aqui, que junto com a Universidade Estadual do Ceará, são os dois principais motores da pesquisa desse município, dessa região. Né? E que a gente também pode dizer para esses meninos e essas meninas que eles podem ir além do mercado de trabalho que está aí, disponível para eles, mas que eles podem ajudar e contribuir com o crescimento e a melhoria da tecnologia dessas indústrias através do que eles desenvolvem enquanto pesquisa dentro dessas instituições. Nós fazemos isso nas escolas estaduais, mas ainda muito de maneira amadora, porque nós não temos a formação. A grande maioria, nós temos muitos professores mestres já, doutores também, mas a grande maioria dos nossos professores são graduados, e infelizmente a graduação ainda não proporciona que o professor tenha instrução para desenvolver pesquisa desse nível que a gente gostaria de desenvolver. Né? Então, encerro minhas palavras mais uma vez parabenizando aí os idealizadores por esse momento e nos colocando à disposição para a gente fortalecer essa luta que todos os educadores do Brasil estão à frente aí. Um abraço a todos, bom evento para vocês. Agora convidamos a senhora e os senhores para fechar a apresentação musical do coral do IFCE, São de Itapipoca, dirigido pela professora Olinha Pinturelli. Boa noite. Nós iremos cantar 3 músicas. A primeira, Cancionando, que é de um itapipoquense, Gabriel Araripe. Vamos Fugir, Gilberto Gil. E Do Seu Lado, do Nando Reis. Deixe as gotas de tintas caírem no papel. Deixe as letras formarem palavras que fazem os versos que compõem o céu. Expanda a mente, a cabeça e deixa a pena te guiar. Deixe que ela te mostre o caminho que a sua música percorrerá. A folha é quase a encarnação daquilo que vem do seu coração. Ouve ser pra dizer E é tão bom que
avistar o que é surreal. Descobrir, mostra o que a vida É feita música. Também a música é feita de vida. Faça vida, música. Faça a música sua vida. a música sua. Deixe que Deixe que cante, deixe que toque, deixe que chore, deixe que viva. Da caixa de Pandora, deixe que ela mude sua vida. Quando abrindo para você ver o que no papel acabou de fazer, verá que é mais fácil do que parece, e só é preciso a imaginação, a força da mente da alma do corpo, do sangue que flui em seu coração. A melodia vem ao mesmo tempo e as estrofes dançam no salão. A vida é feita música. Também a música é feita de vida. Faça vida, música. Faça Faça a música sua vida. a música sua. Deixe que Deixe cante, que cante, deixe que toque, deixe que chore, deixe que viva. Da caixa de Pandora, deixe que ela mude sua vida. vamos fugir. E violão, vamos fugir. Que você me carregue. Vamos fugir. E violão, vamos fugir. Que você me carregue. Pois diga que irá já. Só beijar você beija-me só. Marajó, qualquer lugar qualquer. Guaporé, qualquer lugar, só lugar ao sul. Céu azul, olhar de sol, meu corpo nu, juntar o teu corpo nu. Vamos fugir. E violão, vamos fugir. Onde a gente escorregue. Flores que a gente regue. Outra banda de reggae. E você me carregue. Vamos fugir.
Muito tempo mais eu me lembro, eu sempre estava contigo. Mas hoje mesmo eu me deixo mais salvo. Mas tudo que acontece na vida tem um momento, um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado. Pra perceber que oração pra dentro é o maior desperdício. Onde estou? Pá, 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 pá. O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor, pra quem bebe a sua água. Mas então eu já estive sozinho. Um dia seria seu marido e seu príncipe encantado. 3 filhos no seu apartamento, fim de semana no sítio. Ir ao cinema todo domingo só com você do meu lado. Mas tudo que acontece na vida tem um momento, um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só quem precisa cuidado. Pra perceber que olha só pra dentro é o maior desperdício. Onde estou? Pá, 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 pá. O amor é o sabor, É o calor que aquece a alma. O amor tem sabor, pra quem bebe a sua água. Neste momento, convidamos o nosso estimado amigo de honra, que fazer, para continuarmos com a comunidade. Muito obrigado. A bonita aqui.
Imagina esse match ano passado, tem que fazer pauta. Só faltou a estrela do PT. Calma, só faltou a estrela do PT. Convidamos agora os senhores professores Aquiles Melo e Rafael Moreira Martins para proferir sua palestra magna do tema Conjuntura Nacional e o lugar da pesquisa no IFCE. Gostaríamos também de convidar o professor John Carlos de Souza Aquino para mediar esta palestra. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos e agora vai acontecer a palestra de abertura, Conjuntura Nacional e lugar de pesquisa no IFCE. Essa palestra vai ser feita pelo professor Rafael e o professor Aquiles, que além de excelentes profissionais, são dois bons amigos que eu tenho orgulho de estar aqui entre eles. O professor Rafael é licenciado em Educação Física pela UFC, especialista em Educação Física Escolar pela FANOR, mestre em Educação Brasileira pela UFC e doutor em Desenvolvimento Humano e Tecnologia pela Unesp. Pesquisador do grupo Saberes em Ação, o Homem é Gabaritado. O professor Aquiles de Chaves Melo é bacharel em Ciências Sociais pela UES, mestre em Sociologia pela UFC e pesquisador do grupo Centelha, que é um grupo de pesquisa novo, fundado aqui no IFCE, composto por pesquisadores das mais diversas formações. Então, vão ter professores de filosofia, da história e sociologia que compõem este grupo. Vou passar a palavra aqui para o professor Aquiles, que é que vai iniciar a palestra falando sobre a conjuntura nacional. Obrigado. Isso aqui, boa noite a todos e todas. Só descer um pouquinho, porque eu preciso visualizar aqui os slides. Bem, mais uma vez, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Aqui é a palestra de abertura do Universo IFCE. Como já ressaltado pelo diretor Regis, é um evento em que nós procuramos fazer um diálogo, aproximar a comunidade de Itapipoca com esse instituto, né, de forma a compreender melhor quais são as suas ações, para além daquilo que é muito difundido em relação ao ensino, né, que todo mundo sabe que não oferece os cursos técnicos, também parte do Instituto Federal que vem sendo trabalhado na tentativa de fortalecer, que é a pesquisa, né? No entanto, essa pesquisa, ela não está solta no mundo, né? Ela está dentro de uma conjuntura. Para a gente compreender um pouco a importância da pesquisa e a importância da conjuntura na pesquisa, é que eu vou fazer esse pontapé inicial para começar para passar aqui a fala para o professor Rafael. Bem, um grande economista do século XX, Schumpeter, essa fase inicial, ele coloca que o impulso fundamental que põe e mantém em funcionamento a máquina capitalista, dos novos bens de consumo, dos novos modos de produção, transporte, dos novos mercados, novas formas de organização industriais, criadas pela empresa capitalista. Ou seja, a inovação é um elemento fundamental para que o processo capitalista se desenvolva. Dentro dessa perspectiva, a gente vai tratar aqui um pouco a importância da pesquisa para o desenvolvimento econômico no Brasil, ressaltando também como esta pesquisa vem sendo tratada em tempos temerosos, né?
Bem, esse aqui é um mapa, não sei se vai dar para visualizar muito bem, que traz o cenário da pesquisa do mundo. Né? Os países de cores mais fortes, verdes, são os que investem acima de 2% do PIB. Nós podemos ver que nós não fazemos parte desses grupos de países. Apesar de fazermos parte dos grupos que investem até 1%, entre 1% e 2% do PIB, nós, talvez não dê para ver direito, mas a maior parte do investimento brasileiro em pesquisa é feita pelo Estado. Ou seja, ao contrário de grandes nações, onde a iniciativa privada é que promove essas ações de pesquisa, no Brasil, o fomentador maior desse tipo de ação é o Estado. Daí a necessidade da gente estabelecer uma relação entre o Estado e esta pesquisa no país. Nesse sentido, a gente vai traçar um breve histórico sobre essa expansão, como é que vem se dando essa expansão no país, para compreendermos onde nós estamos hoje. Rapidamente, para não tomar muito tempo, a partir de 88, nós temos o artigo 205 que coloca a educação como direito de todos e dever do Estado. Ou seja, o Estado, mais uma vez, promovendo essa questão, incentivando a educação, e juntamente, logo após a década de 80, final da década de 80, início dos anos 90, nós adentramos um novo modelo de globalização, muito comumente chamado de neoliberalismo, onde nós temos uma nova visão para o Estado. Dentro dessa perspectiva neoliberal, o Estado não deve fomentar a ação dentro da empresa, dentro do Estado, dentro da economia. O Estado deve ser retirado da economia de forma que o próprio mercado garanta que ele, por si só, regule esses agentes econômicos e consiga se chegar a um melhor estágio do capitalismo, do desenvolvimento capitalista. Então, pensando desta forma, que em 97, o conjunto de ações, a partir da década de 90, o conjunto de ações já inicia no governo Collor, mas percorre toda a década de 90, em que se pensa numa restrição dessa questão da participação efetiva do Estado na educação. Em 97, nós temos um decreto que restringe a oferta de ensino médio integrado à educação profissional. Logo em seguida, em 98, o impedimento por lei da expansão do sistema público de ensino tecnológico superior. Esta visão neoliberal do Brasil, ela ainda que ocorra até hoje, foi relativizada a partir de 2002 e a partir de 2007 foi realizado na Rede Federal de Educação Profissional uma reestruturação e expansão das universidades no programa chamado REUNE. Para ilustrar isso de forma mais perceptível, a gente pode ver aqui a evolução de como se deu isso daqui a partir desde 1909, como vocês viram no vídeo institucional, que é quando essas escolas de ofício começam a ser implantadas no Brasil, até 2002, ou seja, em um século de criação da rede, nós tínhamos em 2002 140 institutos federais. Finaliza-se 2010 com 356, quase o triplo. Em 2011 a 2014, vamos para 578. De 2015 a 2016, nos encontramos com 644, representando uma grande expansão dessa rede. Nas vagas, não é diferente. A gente tem, a partir de 2003, você tem um cenário com 110 mil vagas, que vai subir, vai duplicar isso daqui para 231 mil vagas. Paralelo a isso, ocorre também o aumento do orçamento da universidade. A gente percebe aqui que há uma evolução desse orçamento, uma reentrada do governo investindo fortemente dentro da educação, aprovações também de novas legislações em relação ao petróleo. Quem não lembra aqui de como foi a questão do pré-sal brasileiro, que destinava parte desses royalties do petróleo que fossem destinados à educação, e nós percebemos aqui novamente a evolução da expansão dessa rede aqui no quadro de orçamentos. Uma outra coisa que o professor Lucas, aqui da CRED, ressaltou, é a questão do gabarito das instituições quanto aos seus profissionais. Dentro do campo da titulação, a gente tem uma diminuição dos graduados, dando aula, no corpo docente, e expressivamente dos professores no corpo com doutores. Ou seja, há um investimento não só numa expansão de questões de infraestrutura,
mas também voltado para os servidores. Aqui nós temos a evolução das despesas públicas em pesquisa e desenvolvimento por ministério, né? Às vezes a gente fica muito preso que parece que só quem faz pesquisa é o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E esquecemos que o Ministério da Saúde, os Ministérios da Cultura, Agricultura, também investem e são responsáveis por esse fomento. E aqui a gente vê o crescimento dessas receitas. Bem, por que é necessário a gente entender essa expansão quando a gente, para tentar compreender o quadro hoje? Porque o quadro hoje, a partir de 2014, há novamente um retorno ao pensamento de que o Estado não deve intervir na economia e, novamente, uma profunda inserção dentro do governo deste pensamento que se espalha e, novamente, volta aquele pensamento em que o Estado não deve fomentar as instituições de ensino, e isso promove um conjunto de fatores, isso tem um motivo, né, um conjunto de fatores que nós vamos tratar. O primeiro é essa retorno à política de austeridade fiscal como uma alternativa única. Parece que fora dessa questão meramente econômica, como se fosse um saldo entre o que eu gasto e o que eu não gasto, o que eu reservo, né? Como se não houvesse qualquer outra alternativa ao investimento, salvo eu conseguir ter que pagar, por exemplo, juros, pagar outras coisas e ter que se tirar e fazer um corte no orçamento. Quem não viu hoje nos noticiários como foi todo o drama, por exemplo, da aprovação da PEC 55, né, do teto dos gastos, como o companheiro Lucas aqui falou. Essa PEC coloca, na verdade, por 20 anos e não por 10, vai restringir, limitar todo o orçamento a aumentar apenas o que for corrigido pela inflação. E é sabido, para quem compreende com essa parte do orçamento, que os gastos, vários dos gastos, como educação e pesquisa, saúde também, por exemplo, sobem acima da inflação. Ou seja, ainda que você deposite um pouco mais de orçamento no próximo ano para que você consiga realizar a mesma tarefa, este orçamento, a inflação que foi dada a este orçamento de saúde e educação subiu mais do que essa inflação que é divulgada por nós. Ou seja, na verdade, o que nós temos é uma diminuição desse processo, desse investimento. E fica visível quando a gente começa a analisar as consequências desses investimentos nos últimos anos. Essas notícias aqui, eu fiz uma retirada já aqui agora. Essa notícia é de 2 de agosto. CNPq atinge teto orçamentário, ou seja, todos os recursos que o CNPq tinha para passar o ano já foram alcançados em agosto. Ele cessa os seus recursos aqui. E o pagamento de bolsas pode ser suspenso. E o impacto dele é justamente esse. Nessa primeira coluna, são bolsas destinadas a doutorado, na segunda, a mestrado. Em azul, nós temos o ano de 2014 e 2015. Em 2016, o número de bolsas de pesquisadores de doutorado cai pela metade. Da mesma forma, ocorre no mestrado. As bolsas, que eram aqui em torno de 20 mil bolsas, caem mais do que a metade para 8 mil bolsas. Ou seja, um visível ataque à pesquisa no país, pesquisa e educação no país. O desinvestimento continua quando a gente vê um saldo crescente aqui nos valores que são destinados ao orçamento para pesquisa, bolsas, e você vê que a partir de 2015, 2014, nós temos um pico, nós vimos aqui crescendo, a partir de 2015 nós temos um debacle, e praticamente o auxílio, por exemplo, aqui a pesquisa, que é o azulzinho, esse pequeno parte aqui, que é azul que vem, ela some, está percebendo? A partir de 2015, ela praticamente nem entra no gráfico. A queda dos investimentos também é perceptível. Nós vimos uma trajetória crescente. Quando chegamos aqui em 2014, você começa a perceber a diminuição desses orçamentos aqui, já aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia. Em azul, você tem o investimento previsto e o investimento no orçamento executado. Você vê que sempre está menor do que o que foi executado. Alguns desses impactos foram levantados agora em julho, numa reportagem do Globo,
e rapidamente a gente vai passar para tornar mais ilustrativa essa questão. No Amapá, a Universidade Federal do Amapá não tem como pagar dívida de serviços como limpeza e segurança. No Distrito Federal, a UNB já demitiu 130 funcionários terceirizados responsáveis por serviço de manutenção, limpeza, portaria e vigilância. Na Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande só tem 60% do orçamento de custeio. Piauí teve um corte de 20% a 30% dos terceirizados. Rio Grande do Sul afetou o setor de pesquisa e universidades federais do Sul, que são 4, Rio Grande do Sul, Pampa, FURB e a Universidade Federal de Pelotas. Em crise, e não podia ser diferente, para além dos institutos federais, ou para além das universidades, os institutos federais freiam a expansão e recorrem a doações. Matéria de 18 de outubro. Certo? Nós estamos bem com meio essa matéria. Meio, 15 dias. O Brasil tem 6 universidades a menos no ranking das melhores do mundo. Caímos também aqui, perdemos. Reportagem de 5 de setembro. O Brasil perdeu 6 universidades do ranking internacional das 1000 melhores. Nesta edição, 21 instituições do país estão na lista mundial, antes de 27 ano passado. Bem, esse rápido cenário, pessoal, foi trazido aqui propositalmente porque é nítido o que vem acontecendo no nosso país, a trajetória crítica que nós estamos passando em educação, não só em educação, porque toda esta PEC e esse programa de austeridade fiscal vai pegar todas as áreas. Em saúde, nós já vamos começar também a ouvir, quem já está dentro nas áreas de saúde, os trabalhadores que já estão dentro da área de saúde, já começam a ver isso. No setor terceirizado, vocês viram aqui que as demissões ocorrem principalmente limpeza, serviços gerais, manutenção da universidade, ou seja, os terceirizados. Toda essa parte de terceirização, serviço extremamente precário, é o primeiro a sofrer o golpe, né? Vocês viram recentemente que foi aprovada a legislação trabalhista que promove uma expansão desse tipo de serviço precarizado. Justamente por quê? Porque ele é o serviço mais fácil e é o primeiro a receber a porrada nesses momentos. Então, a reflexão que a gente traz aqui é que a gente deve realmente, como ressaltou o Lucas, trazer essas discussões para quem e este é o papel também das instituições de ensino. A gente não pode estar preso apenas à replicação de uma doutrina de sala de aula, de uma explicação da aula fechada no ensino, ou então você fechado no seu laboratório de pesquisa, como se o mundo, você não fizesse parte deste mundo. O que nós queremos aqui dar, o recado aqui, vou passar para o professor Rafael, é que esse quadro está assim, estamos passando por isso de forma extremamente desmobilizada, né? E a pergunta agora é o que devemos fazer, como devemos agir para que reverter esse processo. Muito obrigado. Obrigado, professor aqui. Vou passar a palavra agora para o professor Rafael. Boa noite a todos e a todas. Vou mudar um pouquinho o foco. Eu tenho uma curiosidade especial essa noite. Levanta a mão quantos aqui presentes têm alguma matrícula do IFCS, seja aluno do ensino médio integrado, cursos fixos, ou seja aluno técnico subsequente. Levanta a mão para ter noção. Ok. Levanta a mão quem é da comunidade Estadual e está vindo hoje pela primeira vez no IFCS. Levanta a mão quem é da comunidade estadual que está vindo para participar do universo IFCE. Em nome do Campus Estadual, eu recebo vocês com muito carinho. É um prazer eu ter vocês aqui hoje. Pensamos nessa palestra para tentar contemplar cada um de vocês. Eu sou Rafael Martins, sou professor de Educação Física do Campus. Estou muito feliz de fazer uma fala diferente da que eu venho fazendo com os meus estudantes.
para conhecer um pouco do outro lado. Eu estou muito feliz de colocar essa discussão, que ela é emergente no cenário atual, no nosso evento. Essa pauta, ela foi eleita pelos professores de todo o Estado de Pó como algo importante inerente ao universo IFCE. Eu tenho uma mensagem a falar que hoje, eu observei o IFCE que eu acredito. Desde cedo, eu observei os nossos estudantes se dedicando, apresentando e mostrando o potencial que eles têm. Vimos a cultura presente e também estamos vendo agora a dimensão acadêmica desse campus. Então, hoje, eu considero que a gente está fazendo um caminho muito bacana, mas que é um de história. Eu faço o convite a todos hoje, ao ouvir um pouco dessa palestra. Eu vou pegar o outro lado dessa discussão da pesquisa, vou tentar fazer uma relação mais direta com a minha instituição, que é o IFCE, mas tem um detalhe. Quando eu falei que ia fazer essa palestra, as pessoas, Rafael, tem cuidado, você está chegando na instituição agora. Fala de pesquisar algo muito sério. Tem que defender. Eu falei, gente, primeiro eu tenho um imenso orgulho de ser professor do IFCE. Eu fiz uma opção de estar aqui. Eu vim para o IFCE porque eu conheço o histórico dele, sendo o potencial que esse instituto pode gerar para a pesquisa. Mas só vamos alcançar esse objetivo se a gente reconhecer os nossos limites. E é desse lugar que eu vou falar hoje. O tema da palestra é o seguinte: entre as situações limite e o inédito viável na produção do conhecimento no IFCE. Esses dois termos, que estão em vermelho, situações limites e o inédito viável, eles são termos de Paulo Freire. Eu tentei utilizar alguns autores para fortalecer a minha fala, por entender que esses também já foram ligados por outras pessoas. E só para explicar, a palavra situações limites, ela tem muito mais a ver com os travamentos que as pessoas colocam entre si do que estrutural. Então, aonde a pesquisa no IFCE pode chegar, hoje, ela está muito mais nessa distância entre as pessoas do que propriamente sobre estrutura. Porque alguns tipos de ciências não precisam de laboratório, só precisam de desejo. E o inédito viável, ela se configura no sentido que é uma possibilidade visualizada, mas ainda não materializada. E, observando a experiência que eu já tenho aqui no campus de Itapipoca, apontaria ao final algumas possibilidades efetivas para que talvez próximo ano a gente já esteja avaliando a pesquisa para a gente nesse campus. Aqui está a última fileira. Consegue me ouvir bem? Ok. Organizei a minha fala com esses principais pontos. Inicialmente, vou tentar falar um pouco do lugar da pesquisa no IFCE. Nós temos uma promotoria de pesquisa e inovação. Aliás, pós-graduação, pesquisa e inovação, todas na mesma corretoria. Depois, apontarei para o professor pesquisador autêntico. O desejo que temos hoje para o IFCE não é só o professor, que é, aí me perdoe o termo comum, que é o dador de aula, nem queremos um pesquisador que não se reconhece também na sala de aula. O desejo que nós temos, e para o campus de Itapipoca, é aquele professor que pesquisa a própria prática e considera que pesquisa é fundamental para dar validade ao seu discurso em sala de aula. O próximo ponto é apresentar algumas situações limites. E eu vou também tentar fazer a mesma sequência do professor Aquiles, apresentar algumas limitações que estão fora do IFCE e algumas limitações que estão no próprio IFCE. Mas, principalmente, como eu carrego a esperança e sem esperança eu não vivo, eu vou apresentar algumas situações que eu vou chamar de tatear o inédito viável. Quando eu estava elaborando essa fala, eu tive uma atenção especial com as pessoas que estariam sentadas e as pessoas que estariam vendo ao vivo. Teriam pessoas com itinerários formativos diferentes. Então, os meus estudantes do ensino médio, tem estudantes que são subsequentes, e estudantes dos cursos fixos, que grande parte de ação, professores, outras partes com a formação inicial concluída, e teriam os próprios servidores do campus. Então, teria que ter o cuidado de dar conta dessas várias possibilidades de entendimento da minha fala.
Então, eu coloquei alguns princípios pedagógicos e pretendo alcançá-las durante cada slide. A primeira, pensar se essa discussão ajuda o estudante em suas várias etapas da formação a pensar sobre pesquisa, que o mote é ainda pensar a pesquisa. Segundo ponto, se a minha fala vai abordar as questões emergentes, tanto da pesquisa, mas da pesquisa no IFCE. Mas, no final, se a minha fala consegue apresentar saídas possíveis. Então, eu vou tentar seguir esses princípios pedagógicos para tentar, no final, a gente ter uma síntese dessa discussão sobre conjuntura nacional e o lugar da pesquisa do IFCE. O que é que legitima a minha presença nessa mesa hoje? Vou apresentar um pouco do meu envolvimento com a pesquisa para oportunizar por que a opção dos colegas, e eu fiquei muito feliz de estar aqui. Atualmente, eu faço parte de uma comissão chamada de APCN, que é na criação de aplicativos para cursos de pós-graduação. Nós estamos organizando uma pós-graduação em Educação Física, eu sou um dos responsáveis. Então, essa comissão me fez, primeiro, entender um pouco mais sobre pesquisa e pós-graduação, mas, principalmente, entender como está se organizando o IFCE. Eu faço parte da subcomissão do PPI, e dentro do PPI, que é o Projeto Político Institucional do IFCE, a parte que eu estou estruturando e reescrevendo é sobre políticas e ações institucionais de pesquisa e inovação. Mas algo que eu considero que é oportuno destacar é esse ponto, que é a trajetória formativa no desejo incansável de ser um eterno aprendiz. Desde a graduação até hoje, sempre tive o interesse de pesquisar. E mesmo no IFCE, e mesmo diferente do que muitos pensam, nossa, ele chegou ao doutorado, então ele já concluiu o ciclo. Depois do meu doutorado foi o período que eu mais produzi. Então, é o desejo que é inerente àquilo que eu acredito. E todo professor carrega a vocação de ser pesquisador. Tentarei, durante a fala, explicar, por outro olhar, o que o Aquiles falou, que esse desinvestimento na educação e na pesquisa é um projeto sistemático. É um projeto de negação ao acesso do povo brasileiro à produção de conhecimento. E aí eu vou falar o meu conceito de pesquisa. Teria vários, mas como eu falei, eu vou utilizar Freire porque ele já entende que a pesquisa ela faz parte da docência. E vou nessa fala. Eu considero que essa visão de Freire de pesquisa é um compromisso com a humanidade. Poderia dizer assim, não há ensino sem pesquisa, pesquisa sem ensino. Esses quer fazer se encontram um no corpo do outro. Pesquisa para constatar, constatando, para intervir, intervindo, para educar, educando. Mas durante a minha fala, o que eu tento traçar até o final dessa minha exposição é que não há ensino sem pesquisa. E quando alguém olhar para um professor de IFCE como um dador de aula, ou como um pesquisador que não está na sala de aula, nós estamos dialogando com um grupo que não está preocupado com a produção do conhecimento. Nós temos que valorizar, eu falo muito isso para os estudantes, quando o professor sai daqui para o outro lado do Brasil para representar o Estado com suas pesquisas. E devemos apoiá-los, porque eles vão estar nos representando. Cada vez que o professor faz uma pesquisa, ele está garantindo que a produção do conhecimento esteja sendo renovada. E isso é fundamental para que os nossos estudantes também estejam próximos das pesquisas. E sejam convidados, que a pesquisa, e é uma crítica que eu vou fazer na minha fala hoje, ela no Brasil está guardada após graduação. Nós temos que romper com essa barreira. A pesquisa deve começar na educação básica. Vou agora entrar no primeiro ponto, do que eu venho enquadrando como situações limites. E essas são as principais posições que trago para definir essas situações que limitam a pesquisa, inclusive no IFCE. A Cris já falou muito da forma de investimento, e para não ficar uma fala contaminada uma na outra, eu vou trazer o caso do PIBID. É um programa que eu considero um dos melhores do último governo, que já tinha com clareza a articulação indissociável entre pesquisa e extensão. Vou falar também um pouco sobre o produtivismo fatal do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que ele dita uma lógica de até entender que no IFCE que o professor só pode estar pesquisando na pós-graduação. E se ele estiver na pós-graduação, ele tem que dar só aula. Como assim? Agora que ele tem um doutorado, ele pode dar continuidade e maior autonomia à sua pesquisa.
Mas como a nossa lógica ainda está muito focada na pós-graduação, subtém-se que só quem faz pesquisa é quem está matriculado ou no mestrado ou no doutorado. E, ao final, vou comentar da invisibilidade do professor pesquisador do IFCE. E quando o professor não for olhado e reconhecido como professor pesquisador, ele vai optar para ficar só em sala de aula, porque isso não repercute em nada na carga horária, ou ele vai tentar encontrar um mote para sair da sala de aula para pesquisar. Isso não contribui com o engrandecimento que nós queremos do acesso ao conhecimento aos estudantes. Queremos o pesquisador, professor mais próximo dos alunos. Um pouco do que eu chamo desse desinvestimento sistemático. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que foi criado em 2007, ele teve uma sacada de entender que o desinvestimento na formação de professores já estava iniciando na formação inicial. Então, ele vinha com a ideia de criar bolsas de estágio, tanto para o professor da escola, para o estudante, e para o curso supervisor da universidade, valorizando a iniciação à docência. E são vários relatos de como esse programa fortaleceu a identidade docente dos estudantes das várias licenciaturas. Mas, desde 2015, ele vem tendo um desprestígio, vem diminuindo as bolsas do PIBID e afeta diretamente uma das instituições que mais favorece o PIBID, que é o IFCE. E eu trago essa fala aqui, que existe um desprestígio às pesquisas de intervenção pedagógica. Não há interesse ainda, ou um olhar entusiasta, esse tipo de ação como o PIBID é pesquisa. Porque como a nossa visão está muito ligada à pós-graduação e a ideia de pesquisa em laboratório, de criar um produto de forma linear, fazer que o estudante de formação inicial pesquise a própria prática, não é o que a gente entende de forma popular a pesquisa. E trago um dado importante na semana passada. Semana passada teve o 4º encontro do PIBID, do IFCE, ocorreu no campus Canindé, só teve a colaboração de 11 campos, um terço dos campos do IFCE, com 21 subprojetos e 340 bolsistas. O IFCE ainda tem um carinho especial e deve ter com o PIBID, mas é só para vocês observarem como está tendo uma queda. Um terço dos campos trabalha com o PIBID. E aí eu vou fazer uma fala muito mais cuidadosa, porque talvez não fique devidamente claro do que vai posicionar, mas toda vez que eu observo que há uma quebra de investimento na pós-graduação e na pesquisa, essa quebra está sendo com a produção do conhecimento e pessoas como esse jovem professor que chegou ao doutorado. Tem uma frase do Ereshaw que ele fala o seguinte: eu sou aquele 0,1% que vai ter doutorado. Eu sou aquela pessoa que teve todos os benefícios para chegar ao doutorado. Quando quebra esses benefícios, as oportunidades de universalizar a pesquisa pós-graduação, menos pessoas chegam à pesquisa. E o Boaventura, que é um autor que eu trago agora para apoiar a minha fala, ele tem um olhar muito interessante, porque com a diminuição e a expansão da produção do conhecimento, aparecem conhecimentos privilegiados, que vão ditar aquilo que a gente vai pensar sobre sociedade, sobre ser humano, sobre escola, sobre ciência. Um excelente exemplo é hoje o nível de esclarecimento que nós temos, pensar na escola sem partido. Toda vez que eu fico tentando analisar isso, a gente estava, há um tempo atrás, tendo escolas que os estudantes ocupavam para lutar com os professores sobre melhor educação, nós estamos agora pensando em escola sem mordaça. Isso de um ano para o outro. Então, não é um desinvestimento só pelo dinheiro, não. É um projeto sistemático para diminuir a produção do conhecimento. E o que é que o Boaventura fala? Ele cita o seguinte, que conhecimentos privilegiados geram privilégios políticos, sociais e culturais para seus detentores. E o nosso papel, como dessa vez agora, é questionar os conhecimentos privilegiados. Por que, quando tem essa pesquisa de intervenção pedagógica, tem que ser retirado o investimento? Quem é que classifica o que é melhor e o que é pior na pesquisa? Quem é que dita o que é que deve ser negado e o que é que deve ser acessado? Então, esses são os pontos que mesas como essa são fundamentais, porque a nossa primeira opção
de ensino superior foi uma licenciatura em física. Então, nós estamos alinhados que o nosso desejo hoje é fortalecer a formação de professores. Quando fala que o nosso papel é questionar, é principalmente por meio da pesquisa e bem fundamentado, diminuir a avalanche conservadora. Desde 2015, eu venho tentando pensar sobre uma base nacional comum curricular para todo o Brasil, inclusive a educação física, e se não fosse a pesquisa que eu faço alinhado a esse interesse, em vários espaços eu seria devorado. Então, quando se faz pesquisa, é para não discutir em baixo nível, vai discutir em outro patamar. Porque a negação do conhecimento, que é a nossa maior arma é o conhecimento, é que está gerando a violência. Então, por isso, não é só pesquisa que está sendo negada, não. É um projeto de oportunidade ao conhecimento ao povo brasileiro. E agora tem algumas críticas que são particularmente ao Sistema Nacional de Pós-Graduação. Porque eu não tenho problema em falar que eu acompanho o Fora Tema, mas a gente também tem que reconhecer que a pós-graduação também tinha limitações com todos os governos. E desde a ditadura militar existe uma lógica que limita a visão de ciência ampliada que desejamos. Primeiro, que essa relação fisiológica de pesquisa e pós-graduação. Só faz pesquisa quem está matriculado na pós-graduação. Então, depois que termina o doutorado, se você não está no doutorado ou no mestrado, você não faz pesquisa. Isso é algo muito sério. Porque, por exemplo, alguns programas de pós-graduação são de difícil acesso. Nem no nossa região tem. E aí eu vou fazer pesquisa enquanto não acessar esse programa. Outra questão importante é que existe entusiasmo com o sistema educacional que funciona. Esse estudo eu observo há muito tempo, que o sistema educacional que funciona no Brasil é da pós-graduação. Na verdade, eu afirmo que é o sistema nacional que mais vigia as pessoas. Aí talvez, se a ideia de vigilância é a ideia de educação, que eu não concordo, talvez aqui dê certo. Outro ponto importante, esses programas de pós-graduação e pesquisa estão concentrados, predominantemente, em todas as áreas, no Sul e no Sudeste. Eu tive que morar em São Paulo, porque um programa de educação física não tinha próximo da minha casa. E só eu sei as dificuldades que foi se estabelecer lá. E, principalmente, esses critérios de vigilância e avaliativo, eles são pautados na lógica de países de língua inglesa, que já tem uma tradição com pesquisa e pós-graduação muito antes do Brasil. Então, nós temos que correr para uma corrida que iniciou há muito tempo. Então, a gente sempre chega atrasado, porque a gente não tem uma epistemologia mais próxima nossa, da América do Sul e de outros países. Esse é um dado importante. Alguns anos atrás, o Brasil chegou a ser o 13º no mundo a produzir artigos indexados. Se a gente for analisar, a gente estava em 41º e 42º, e no curso presidente chegou no 13º. Mas tem um detalhe, como existe uma classificação das pesquisas valorizadas no Brasil, esse dado era só contando com as ciências exatas e ciências da natureza. Não tinha esses dados as ciências humanas, as ciências sociais e ciências sociais aplicadas. Imagine se tivesse um potencial de investimento também nessas outras áreas, onde o Brasil poderia estar. Quando eu falo de pós-graduação, existe um outro problema das pessoas não se sentirem conectadas com os pesquisadores. É que no Brasil existe uma hipervalorização do artigo científico. Então, o professor pesquisador que está fazendo um livro, ele já pede classificação e de pontuação. Então, começamos a ficar numa caixinha para se manter na pesquisa. Então, quando a gente promove a pesquisa com o meu grupo de estudo, a nossa pesquisa é promover formação continuada gratuita para o professor. Porque entendemos que nós não podemos explorar o quanto já é explorado, então fornecemos uma formação continuada, onde o professor é protagonista. Mas eu tenho que estar lá. E o meu produto é estar lá com eles, favorecendo essa formação continuada. Isso é tão difícil de ficar, às vezes, no meu campus, que eu estou fazendo pesquisa. Isso é tão difícil de ficar no meu campus, às vezes, que eu estou lá, produzindo conhecimento, levando o nome do IFC aqui de Itapipoca. Porque talvez, se eu tivesse um artigo científico publicado, ficaria mais fácil. Outro ponto importante, que é seguir os ritos da pós-graduação.
Se eu vou tentar criar um programa, aliás, um projeto de pesquisa, um grupo de pesquisa, ele tem que se encaixar nesses ritos. Outras formas de se organizar a pesquisa não são aceitas, principalmente na rede federal de ensino. Mas eu não vou voltar, mas eu quero afirmar isso, que com a universalização do ensino superior da pesquisa e com a queda no investimento, nos próximos anos vai ter um colapso. Então, nós não teremos professor dador de aula por opção. É o único caminho que ele vai ter. Porque não dá para fazer pesquisa por amor. Não é essa a lógica. Existe um outro distanciamento, uma outra oportunidade que ou se dá condições para pesquisar, ou não tem caminhos para isso. Aí, quando eu falo da invisibilidade do professor pesquisador, isso é algo muito próprio de uma pessoa e outra. Vocês imaginem um professor de educação física falar que faz pesquisa. Que audácia desse professor. Vai levar os meninos para jogar bola. Essa é a imagem. E desde que eu cheguei aqui, lembro muito desde que encontrei os professores aqui. Chegou um professor, você vai ser minha personal trainer. Não, eu vou fazer ensino e pesquisa no campus. E no tempo a pessoa não entendeu. Poxa, esse rapaz é arrogante. Não, eu tive que ter uma postura profissional para mudar isso. É fundamental. Eu sei que a classificação já está inconsciente nas pessoas. E pensar que talvez alguém com educação física não faça pesquisa. Outro ponto importante. Nós temos aqui, no IFCE hoje, uma dificuldade de conciliar ensino, extensão e pesquisa. Isso é real. Primeiro ensino, depois, entre extensão voltada para o ensino, e se sobrar, faz pesquisa. Pessoas com doutorado já acabou a pós-graduação. Dá aula. Mas como é que eu vou tentar fazer pesquisa com 20 horas de sala de aula, participando de várias comissões? No final, isso não vai repercutir em nada. Mas é fundamental que a gente consiga garantir que há mudanças, de que ensino, pesquisa e extensão tenha lugares privilegiados na carreira do professor e valorizar esse professor que está conseguindo manter o tripé, que é de direito do IFCE. Então, esse ponto é algo que é uma luta incansável do professor hoje. Porque talvez, se ele negar a importância da pesquisa na sua carga horária, mais a vez será mais difícil. Outro ponto importante, falta clareza e boa vontade da articulação do professor que está no IFCE hoje com outras instituições. Esse pacto interinstitucional para a CAPES é fundamental, mas às vezes é difícil. Como é que eu vou saber que você está na UFC pesquisando? Como é que eu posso comprovar isso? Como tudo fosse para prestar conta, e pesquisa não presta conta, presta conhecimento, gente. Então, às vezes, se coloca burocracias para pesquisar e depois não entende porque o professor ele está acomodado. Porque isso, e é fundamental deixar claro, não é do ponto de vista remuneratório. Não se faz pesquisa, pelo menos, quem fez a opção de ser um setor público para ganhar dinheiro. Você faz isso com compromisso com a humanidade. Mas sem condições e colocando obstáculos se torna mais difícil. Mas, principalmente, ainda tem um caráter de uma classificação, de um direcionamento para o que deve ser pesquisado. Então, o professor de educação física fazer pesquisa, será que tem condições? Será que precisa de laboratório ou não? Se em laboratório, qual é o espaço e o lugar da pesquisa dele? Então, são essas questões que não é só do IFCE, mas a gente precisa começar hoje a dialogar sobre isso para justamente futuramente os estudantes, os professores se sintam mais presentes e mais próximos da pesquisa. Essa é a fala que eu apresento, isso é real. Precisamos, tanto, justificar a nossa razão de ser, que a pesquisa se tornou burocrática, e não palpável. Não algo próximo. Então, se toda vez eu tenho que justificar aquilo que eu estou fazendo, vai ser difícil, porque nem sei fazer uma. E daí, uma semana para outra. Talvez demore 6 meses. E esse tempo que está estudando, se encontrando, dialogando e realmente pesquisando, ele precisa de um espaço. Ele precisa ser valorizado. E, principalmente, ele deve ser reconhecido como parte da prática profissional dos professores do IFCE. É meu utilizar isso. Mas há caminhos, principalmente para os nossos campos,
Porque um grupo de pessoas que entraram agora, eles têm consciência que nós vamos fortalecer e promover uma visibilidade para o campus de Itapipoca e traçamos alguns. O primeiro deles é fortalecer a coordenação de pesquisa e extensão. Vai ter que ter o mesmo patamar de disputar espaços e garantir benefícios para os professores. Vai ter que ter autonomia para aprovar os projetos, os grupos de pesquisa, dar visibilidade às produções acadêmicas dos professores, se articular com outros campos. Então, primeiro a gente tem que reconhecer e dar vazão ao fortalecimento da coordenação de pesquisa e extensão. Segundo ponto, e olha que interessante, é um desejo nosso, a criação de um grupo de estudos aqui no IFCE, Campus Itapipoca. E o que é que hoje nos une? O que nos une hoje é a docência. Nós temos professores de várias licenciaturas e bacharel de outras áreas que estão aqui também para ensinar. E aí nós vamos começar a dialogar de forma mais clara entre pesquisa, ensino e extensão. Esse é o desejo para agora, do nosso grupo de estudo. Próximo ano, isso é muito bacana, inclusive porque os nossos diretores aqui, nós vamos produzir um livro. E esse livro ele é uma ação afirmativa, porque cada professor que nós temos no testemunho dos alunos vem fazendo cada projeto bacana, cada iniciativa pedagógica que é ousada, que é inovadora, nós vamos registrar isso e vamos compartilhar com outros pares. Porque esse material, esse produto, do que a gente defende com pesquisa é fundamental. Outro ponto importante é pintar o item sensato para garantir mudanças na carga horária docente. Alô? Garantir mudanças na carga horária docente para a pesquisa. Que isso fique claro. Não dá para ser pesquisa no IFCE a balcão de negócios. Não dá para o professor ficar mendigando. Ou eu estou ali naquele dia, eu faço isso. Ele tem que ter a oportunidade, a legitimidade e o apoio. Estamos com você. Porque a sua pesquisa é fundamental para o engrandecimento do IFCE. E o que a gente quer? Não é qualquer pesquisador, não, mas é o professor pesquisador como um intelectual engajado politicamente, mas engajado com o quê? Com a liberdade e com a democracia. Para justamente enfrentar, muito bem fundamentado, esse tipo de visão de mundo que diminui, deprecia a forma da gente amar, de ser e se expressar no mundo. Mas o primeiro passo, ó, com muito orgulho, está sendo dado hoje. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Rafael, pela fala que vai de Boaventura de Souza Santos a Pierre Bourdieu. Pessoal, a gente vai abrir a sessão de perguntas. Se alguém tiver algum comentário a fazer, vai ser possível, mas eu queria fazer algum comentário, né? Sobre a fala do professor aqui do Rafael. O professor aqui descontextualizou o nosso momento, que é um momento difícil. Está surpreendendo dizer que a educação no Brasil é o único projeto de educação que deu certo. Ele foi feito para dar errado e ele está dando errado. Ele faz aquilo que foi proposto a fazer, a nossa educação pública. O último governo ele desenvolveu alguns projetos para superar o atraso da nossa educação. O PIBID, ele foi atacado no ano passado. Eu fui bolsista do PIBID durante 2, 3 anos, lá no Terminal Oeste, bolsista do PIBID. Ele foi de importância fundamental na minha formação. Você cancelar um projeto como o PIBID, de iniciação à docência, é um ataque à formação do professor. E nós precisamos de incentivo à formação do professor. Qual é a menor concorrência dos vestibulares brasileiros? Licenciaturas. Qual o motivo? Quem quer ser professor? Existe uma aversão ao professor. E o PIBID era uma forma de combater essa aversão que existia ao professor. E você ataca um projeto desse, você está conseguindo para desmanchar a possibilidade de uma boa formação de professores. Aqui no IFCE é uma instituição de primeiro, eu considero a instituição de primeiro, eu sinto orgulhoso de estar na instituição. Eu era professor da Escola Municipal de Pacatuba. Se você um dia for lá, você vai ver a diferença que foi na minha vida passar aqui no IFCE. Uma instituição de primeiro com profissionais excelentes. Tanto antigo quanto novo. Nós temos uma equipe aqui em Itapipoca muito boa, que apenas não são, como o professor Rafael falou, dadores de aula. Nós temos que romper com essa visão do professor. E o IFCE tem alguns problemas, algumas limitações. Primeiramente, burocrático.
O IFCE ele é mais burocrático que algumas escolas. Isso tem que ficar bem claro. Eu enfrentei mais burocracia dentro do IFCE, o professor Rafael também, que veio de escola, do que na escola de onde eu vim, nas escolas que eu vim. Significa que é ruim o IFCE? Não. Mas tem pontos que devem ser alterados. A burocracia não deve. Segundo ponto, o IFCE sofre uma crise de identidade. É por isso que o projeto institucional é importante. O que é o IFCE? É uma escola ou uma universidade? Quando você quer limitar o professor, ele é uma escola. Por quê? Porque a concepção que nós temos de escola é que é um local que não existe pesquisa, que o professor tem que estar 27 horas em sala de aula. Porque antigamente nem planejamento nós tínhamos, agora nós temos planejamento. O professor, ele não apenas dá aula, ele tem que produzir conhecimento para dar aula. O planejamento é o momento que você não vai pesquisar, você vai preparar suas aulas. Onde é que a gente vai pesquisar? O IFCE garante esse tempo. Mas a gente não pesquisa, apenas quando está no planejamento aqui do IFCE, a gente pesquisa no final de semana, então para. E você limitar o IFCE a uma escola, um escolão, significa tentar limitar o trabalho do professor. E é justamente isso que nós devemos combater. O IFCE tem que ter uma identidade funcional. Nós devemos saber o que é o IFCE. O IFCE não deve ser apenas uma instituição de formação exclusivamente técnica. Nós não devemos aqui tentar formar apenas mão de obra qualificada e barata. Porque quanto mais profissional técnico no mercado de trabalho, menor o salário. Será que é esse o objetivo que nós queremos do IFCE, esse tipo de formação? Com certeza não. Essa palestra de abertura é importante porque ela toca nesse ponto, nosso contexto, nossa conjuntura, que tipo de IFCE nós queremos. O IFCE não é uma escola. O IFCE é um local que tem professores, pesquisadores que desenvolvem trabalho de extensão. Ele está baseado nesses 3 critérios. Os nossos cursos fixos são isso. Fico muito feliz de estar vendo alguns alunos meus aqui de extensão, o pessoal que também viu, porque o IFCE é muito maior do que a sala de aula do curso técnico integrado. Ele é um local que tem ensino, pesquisa e extensão. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, vem aqui, fale agora, o Carlos para sempre. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não necessariamente precisa fazer pergunta, pode comentar também. Alguém, pessoal? Professora, mais alguém? São muitas pessoas querendo fazer comentários aqui sobre a palestra. Pessoal, tem que organizar aqui, está muito concorrido. Mais alguém, além daquela senhora ali? Professor Larissa, tem algum comentário a fazer? Professor Adriano? Mais alguém, pessoal? Rapaz, não acredito não. Depois de 2 palestras maravilhosas, não tem comentário e pergunta. Não acredito. Fazer um comentário online. Pronto. Tem comentário online? Pronto. Deixa a senhora me fazer a pergunta, o comentário, depois ver isso daí. Se apresente, por favor, e faça sua pergunta e comentário. Boa noite. Eu estou morrendo de pena que eu perdi. Desde 6h30 que eu estou lá esperando meu marido pegar para me deixar em que. E agora ele vem, né? Aí eu morro de pena assim, ter perdido essa exposição, né? Mas assim, você falou assim que no tempo que. Eu queria assim que vocês expusessem o que é que diz a legislação com relação ao papel do IFCE no que diz respeito à formação plena, que é o que tem lá na LDB, né? Ele cumpre esse papel, né? De modo que você só esse curso técnico, de obra barato, e aí fico pensando em formação plena. E outra coisa é com relação aos cursos superiores, né? Que aqui está que prova não tem, porque é sempre uma coisa assim que se vai vir. Bom, queria essa dúvida. Obrigado. Quero agradecer a pergunta e ela merece um destaque especial. Tanto eu como o John, nós estamos fazendo uma subcomissão aqui no IFCE do PPI. Ele tem o desejo de pensar qual é a função social e o papel do IFCE no nosso Estado. Esse PPI ele vai tentar descrever desde o que é o Instituto,
o investimento estudantil, a formação continuada dos servidores, a visão pedagógica, a avaliação institucional e também a política de inovação e pesquisa. No papel hoje, o IFCE tem quase que uma descrição para o LPB. A formação integral, do acesso à cultura, à ciência, às práticas corporais e a formação e a educação profissional. Então, no papel, ele cumpre os anseios sociais para a educação. Como a rede federal de ensino, mas particularmente o IFCE, vem mudando a sua expressão e a sua trajetória, como apareceu no vídeo, talvez hoje o IFCE ele esteja mais próximo de uma educação mais integral. Por exemplo, aqui no nosso campus, nós temos o ensino médio integrado. Ele apresenta o ensino médio e uma educação profissional. Nós temos o curso de mecânico e o curso de edificações. Como a formação ela também é calcada no chão da escola, os meus pares aqui eles têm esse compromisso. E a gestão desse campo tem esse compromisso. E o documento expressa isso. O que talvez precisa se melhorar é que essa postura não seja muito personificada. Do campo, do professor tal, isso fica mais claro. E a sociedade já não olha mais para o IFCE como simplesmente a escola técnica. Algumas pessoas, quando eu passei no concurso, nesse tema é tão importante, mas para você ir para o UFC, eu comentava, não, eu quero ir para o IFCE, porque o IFCE tem uma lógica formativa muito importante. Ele está desde a educação básica até a graduação. Eu quero dar conta dessas etapas. Mas você vai ser pessoa de escola técnica? Não, da educação básica, do ensino superior e também da pós-graduação. Por isso nós temos uma carreira diferenciada. Então a legislação, ela vem avançando nesse ponto. E eu faço um convite a você. Dia 22 de novembro, aqui nesse auditório, faremos uma audiência pública para o PPI desse documento, apresentar a sua posição e a comunidade de Capicoca se manifestar sobre o documento, se apoia ou não, sugerir. Nós estamos fazendo uma caminhada de dialogar com os estudantes para ouvir do lado do estudante o que eles esperam, os anseios deles. Nós vamos conversar com alguns pais e com os servidores. Mas no dia 22, apresentaremos uma audiência pública que tem por vocação ouvir a comunidade. E, para finalizar, essa fala de hoje comprova isso. O nosso compromisso com a formação humana. Nós vamos falar de pesquisa, mas é uma pesquisa que está próxima da população. Só complementar um ponto da pergunta, que é em relação à licenciatura em ensino superior. Há um projeto que foi submetido à audiência pública da implantação da licenciatura em física, estamos tentando já para o próximo semestre. Né? Nosso enfoque é justamente esse, dar uma prioridade à docência, à licenciatura, para que a gente consiga implantar esse curso o quanto antes. No entanto, como a gente viu nessa conjuntura, o retrocesso do processo educacional, não só na educacional, mas em todo o desenvolvimento, do campo econômico, enfim, área de saúde, etc., certamente impacta diretamente aqui, né? O nosso concurso mesmo, esse novo concurso do Instituto Federal, foram as últimas vagas antes do último corte do Temer. Uma das primeiras ações do governo Temer, ao entrar, ao assumir o Ministério da Educação, foi realizar o cancelamento de todas as vagas de todos os institutos federais que não tivessem lançado a edital até 31 de agosto. Foi por isso que, de uma hora para outra, todos os institutos federais do Brasil lançaram os seus editais, visando não perder, garantir minimamente as suas vagas. O concurso demorou um ano para ser realizado e nem a convocação de todos os professores foi feita, apesar de haver intenção de convocar os professores restantes. Ou seja, o processo de desmantelamento é reforçado aqui nesse momento. Nós temos um decréscimo acentuado dos recursos. Nós vimos aí universidades já começando suas demissões. Vemos propostas surgir, inclusive, absurdas, de privatizar universidades. Né? Eu me lembro que quando eu entrei na Universidade Federal, o primeiro curso que eu fiz foi farmácia, em 1999. E eu adentrei no ambiente em que o centro das discussões políticas era que lutar contra a privatização, a possível privatização das universidades dentro do governo Fernando Henrique. Né?
Foi nesse momento que eu comecei a conhecer um pouco mais da política e depois mudei para a área de ciências sociais. Mas era muito impactante a percepção de que o Estado não deveria intervir, né? E a luta que foi, a resistência que foi feita pelo movimento estudantil, junto com os sindicatos, junto com as outras instituições, movimentos sociais, para frear aquele processo. O processo hoje retoma de forma extremamente mais intensa, certo? O governo tem 3% de aprovação e consegue aprovar e compra de votos nitidamente na Câmara qualquer pauta, né? Agora está sofrendo um pouco mais em relação devido ao nova denúncia realizada contra ele. Mas já pensa novamente aqui de fazer uma reforma, por exemplo, como a da Previdência, sendo que o relator da reforma da Previdência, de seu próprio partido, constatou que não há déficit na Previdência. O discurso propagado a todo momento era que era necessária uma reforma da Previdência, porque a Previdência é deficitária, etc. Costumamos ver isso todos os dias nos jornais, bombardeando a nossa casa, todos os momentos. Quando sai o relatório, se percebe que aquele discurso é um tratado de uma falácia. Pois bem, no intuito de garantir isso aqui, é que a gente tenta, a todo custo, colocar o Instituto, dar continuidade na expansão, ainda que forçada, mas para isso a gente precisa cada vez mais da participação popular nesse momento. Né? É povo na rua que consegue construir e alterar qualquer coisa em relação a isso. Nós temos comentários aqui. Tem até o passarinho que foi acesso. O camarada Diego, professor de física aqui do campo, ele fez um comentário aqui no Facebook. Ele disse: apesar da equipe do campo ser nova, já temos bolsistas de C, artigos publicados dos nossos professores e um grande número de cursos de extensão ofertados à comunidade estadual. Comentou foi o professor Diego. Só um momento, tem outros comentários aqui. O Ari Marcelo Tavares comentou: Rafael Martins, eu tenho orgulho de ser professor e quando me vejo em ação, eu tenho certeza que esse é meu caminho. Karim Regina, o Rafael conhece, eu acho. Parabéns, Rafael. Passou a mensagem com clareza, mesmo para quem não é da área, foi muito esclarecedor. Boa iniciativa para mudança na área da pesquisa. Sebastião. Boa noite, falo com o professor Sebastião Júnior. Realmente, parabéns pelas falas, professores Aquiles e Rafael. Foi uma palestra muito esclarecedora. Creio que ela seja só o começo de debates maiores. Parabéns ao Universo FCE pela iniciativa. Mais alguma pergunta, algum comentário? Mais alguma pergunta ou algum comentário, pessoal? Ou você tem que finalizar aqui? Então, obrigado a todos e a palestra foi muito esclarecedora. Vocês são de primeiro. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, senhores professores. Por favor, na pessoa da senhora Nádia Holanda, ela gostaria de convidar a todos a se fazerem presentes na mesa redonda, encontro com escritores, na quinta-feira, dia 26, das 14 às 16 horas. Gostaria de agradecer a colaboração de todos os servidores, professores e técnicos, e também os funcionários especializados, pelo empenho de realizar essa unidade e este evento. Agradecemos também a presença de todos os convidados, agradecemos a presença de todos nessa unidade também. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.